Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Márcio, biólogo, e hoje nós vamos aprender tudo sobre os animais e plantas que participam da polinização, um processo vital para a vida na Terra. Nós vamos falar sobre os diferentes tipos de agentes polinizadores, como as abelhas, o vento, a água, os morcegos, os pássaros e muito mais. Nós vamos descobrir como eles interagem com as flores e vamos descobrir quais as estratégias das flores para atrair esses polinizadores. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Você já é inscrito nesse canal? Ainda não? Clique em inscrever-se aqui embaixo, deixe seu like e não se esqueça de clicar no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. A polinização é o transporte do pólen da parte masculina para a parte feminina da flor. Esse processo garante que as plantas consigam se reproduzir e fazer a perpetuação da espécie. A polinização pode ocorrer de duas formas. A primeira pela forma cruzada. Acontece quando o pólen de uma flor ele é levado para outra flor de mesma espécie. E a segunda forma é a autopolinização. Acontece quando o pólen é retirado da parte masculina e é direcionado para a parte feminina na mesma flor. As plantas são organismos vivos que não se locomovem, então por isso elas precisam de agentes externos que levem esse pólen da parte masculina até a parte feminina, para que haja a reprodução. Mas na maioria das vezes, para que essa polinização aconteça, são necessários que alguns agentes externos, alguns polinizadores, ajudem nesse processo. Entre os principais agentes polinizadores, podemos começar com o vento. A polinização feita pelo vento acontece em pinheiros, no milho, trigo e arroz. Como não precisam atrair os polinizadores, as flores não possuem néctar e não são muito coloridas, chamativas e não têm cheiro. E na polinização feita pelos animais, temos os pássaros, morcegos e insetos. A polinização feita por esses animais, elas são ao contrário da polinização pelo vento. As flores possuem néctar, elas possuem cheiros e as flores são bem coloridas e chamativas. A polinização realizada por insetos polinizadores, o destaque fica com as abelhas. Acredita-se que elas sejam responsáveis por 73% da polinização das espécies cultivadas no mundo. Um exemplo de plantas polinizadas por abelhas é a flor do maracujá. E as aves também são polinizadoras. E o representante dessa categoria, eu vou colocar aqui o beija-flor. Os beija-flores realizam a polinização se alimentando do néctar das flores. E através deste processo, eles ficam com o pólen grudado no bico e nas asas, levando este pólen de uma flor para outra flor. As flores polinizadas pelas aves costumam ter cores bem fortes e chamativas, como o vermelho e o amarelo, para atrair a atenção delas. E essas flores costumam ter bastante néctar e formato tubulares para se adaptar ao bico das aves. Os beija-flores são as principais aves polinizadoras aqui do Brasil, mas também existem outras aves que realizam esse serviço ambiental, como o melífago do olho branco, uma ave que vive no sul da Austrália. E o Filemon York, que ele habita as florestas tropicais de Queensland, na Austrália. A polinização pelas aves é um fenômeno fascinante que mostra a interação entre os seres vivos e a importância da preservação da natureza. O próximo da nossa lista são os morcegos, que também fazem a polinização. Há várias espécies de morcegos que têm alimentações variadas. Uma espécie se alimenta de frutos, outra espécie se alimenta de insetos, outra espécie se alimenta de néctar, outra espécie se alimenta de pequenos vertebrados e outras espécies são hematófagos, se alimentam de sangue. Os morcegos que se alimentam de frutos, eles contribuem para a dispersão das sementes.
Os morcegos que se alimentam de insetos como gafanhotos e mariposas, eles contribuem para a diminuição da população de pragas. Já os morcegos que se alimentam de néctar, eles auxiliam na reprodução das plantas. As flores polinizadas pelos morcegos costumam ter cores claras, como branco, e bastante néctar. Já o seu formato, eles são adaptados ao focinho do morcego, para auxiliar na sucção do néctar. E a língua de alguns morcegos, como o morcego língua de sapo, elas são extremamente compridas e finas. E o nosso próximo agente polinizador é a água, que realiza uma polinização abiótica, ou seja, não necessita de um ser vivo para realizar a polinização. Ela acontece em plantas aquáticas ou plantas que vivem em áreas alagadas, como alguns tipos de monocotiledôneas. Nesse tipo de polinização, o grão de pólen fica boiando sobre a água, e ele é levado até encontrar o estigma, que fica exposto sobre a superfície da água também. A polinização pela água ela é menos comum do que a polinização pelo vento ou por animais, mas ela é necessária para a reprodução das plantas aquáticas. A Vallisneria é uma planta aquática que produz flores masculinas e femininas separadas. A flor masculina ela se solta do caule e flutua na água, onde libera o pólen. E a flor feminina emerge na superfície da água através de um longo pedúnculo, onde ela recebe o pólen da flor masculina. A Vitória Régia possui uma reprodução um pouco curiosa. Ela produz no primeiro dia uma flor branca e feminina. E durante a noite ela produz um odor que atrai o besouro, vários besouros. Aí o besouro entra dentro da flor branca e fica ali. Depois, no segundo dia, a flor troca de branco para rosa, se tornando masculina e liberando o pólen. O pólen fica grudado nas patas dos besouros. E aí esse besouro sai da flor rosa e vai procurar outra flor branca, fazendo assim a polinização. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre os agentes polinizadores, que são essenciais para a reprodução das plantas e para a regulação da biodiversidade. E agora que você já sabe sobre esse fenômeno que acontece todos os dias na natureza, eu quero ver você se inscrevendo no canal e deixando o seu like. E não se esqueça de clicar no botão Seja Membro para receber conteúdos exclusivos. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.